Boa tarde, me chamo Diego Dantas, eu sou engenheiro civil formado pela UFPB, tenho especialização em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em engenharia civil pela UFPB e PUC do Rio de Janeiro. Atuo como coordenador do curso de engenharia civil nas Unifip e sou diretor financeiro da Construtora Original. A gente veio aqui abordar um tema que a gente desenvolveu internamente na construtora, que é o desenvolvimento de uma análise de custos tridimensional, que a gente chamou de ATC. É uma nova forma de entender como se funciona custos na construção civil e o que é que a gente entende que existe de errado hoje no mercado. De maneira geral, o mercado imobiliário ele compra apartamentos através de empreendimentos residenciais ou salas comerciais em empreendimentos para o comércio, aferindo o custo do metro quadrado baseado em 3 principais parâmetros, que são localização, qualidade e tipologia. Então, vai se aferir em qual bairro está localizado o empreendimento e qual a proximidade do mar, por exemplo, ou de uma área comercial, qual a tipologia do empreendimento, se ele é um residencial unifamiliar ou multifamiliar, se ele tem 1 pavimento, 4 pavimentos, 8 pavimentos, e por fim vai se avaliar qual a qualidade e as especificações de materiais que serão implantadas naquele determinado empreendimento. De forma que se eu tenho 2 empreendimentos no mesmo local, com a mesma qualidade e a mesma tipologia, estima-se que o mercado consumidor vai quantificar o valor desses bens como sendo o mesmo. De maneira similar, os construtores e incorporadores estimam os custos de incorporação e construção de empreendimentos. Então, se eu vou fazer um empreendimento com as mesmas características de outro, eu estimo por uma comparação que eu vou gastar a mesma coisa. E nesse ponto aí a gente entende que existe uma falha no modus operandi de se estimar orçamentos e custos construtivos e, consequentemente, se fazer análise de viabilidade. E com base nisso aí, a gente começou a estudar de maneira mais profunda como é que, de fato, se explica os custos de empreendimentos imobiliários e como é que a gente poderia fazer para otimizá-los. Então, é o seguinte, imaginemos que a gente tem 2 terrenos, e dentro desses terrenos, que estão no mesmo bairro, à mesma distância do mar, a gente desenvolve 2 empreendimentos com a mesma tipologia e a mesma qualidade. Então, entende-se que o custo de produção do metro quadrado desse empreendimento é o mesmo custo de produção do metro quadrado desse outro empreendimento. De forma que o mercado consumidor, por também aferir no momento da compra, o valor do metro quadrado do empreendimento, os 2 negócios gerariam o mesmo valor de venda, né? O mesmo spread enquanto resultado. Perdão. Então, o que é que acontece? A gente passou a se aprofundar no estudo de custos e de análise de viabilidade de empreendimentos imobiliários por experiência própria e começou a perceber que empreendimentos com a mesma tipologia e mesma qualidade em locais similares estavam performando de maneira muito diferente em relação ao retorno sobre investimento, que é o ROI, e em relação à taxa interna de retorno mensal, que é a TIR. E a gente não conseguia entender o porquê isso acontecia, se meu custo estimado inicialmente era o mesmo, por que variava tanto. E aí a gente chegou na seguinte conclusão: o parâmetro base de análise de custos, que nos é ensinado durante a graduação e a gente o utiliza usualmente para estimar e realizar análise de viabilidade, é o CUB, que é o custo unitário básico. O custo unitário básico é um valor tabelado de acordo com o estado do país em que você vai construir, que estima qual o custo produtivo por metro quadrado para determinada tipologia e para determinada qualidade de acabamento. Então, se eu tenho um padrão R1, por exemplo, baixo, eu vou ter um certo valor X. Se eu tenho um prédio popular de 4 pavimentos, vou ter um valor Y. Se eu tenho um R8 de alta qualidade, eu tenho um valor K. E assim por diante. Então, se eu executar 2 empreendimentos com o mesmo padrão e tipologia, estima-se que o custo do metro quadrado dos 2 de produção é o mesmo. Isso não estava acontecendo com a gente passou a se dedicar a isso aqui. E o que é que a gente percebeu? O CUB é um parâmetro que fornece a informação de custo por metro quadrado. Entretanto, um empreendimento imobiliário ele apresenta custos volumétricos e não somente planos. E aí a gente entende que somente 25% aproximadamente dos custos de um empreendimento, eles estão no plano.
75% desses custos totais estão na volumetria do empreendimento, seja elevação, vedação, pintura, revestimento cerâmico, instalações, elevadores, entre outros. Então a gente está utilizando um parâmetro que analisa custo por metro quadrado como indicador de uma análise de viabilidade, mas somente 25% dos custos de empreendimento acontecem no plano. Isso aqui suscitou uma dúvida na gente quanto, será de fato então que o CUB ele é representativo ou ele está me levando a cometer erros diversos? E aí quando a gente entende que parametrizar por uma única referência, que é metragem quadrada, nos leva a erros significativos. Por que isso acontece? Vou dar aqui alguns exemplos. Então, imaginemos que eu tenho aqui um apartamento e eu tenho uma determinada área molhada. A gente sabe que o custo de produção dessa área molhada aqui é superior à da área seca do apartamento, porque eu tenho uma concentração de revestimento cerâmico, concentração de louça e metais e assim por diante. Mas quanto isso aqui pesa no orçamento? E quanto seria o aumento, na minha análise de viabilidade inicial, se a densidade de área molhada da minha área privativa como um todo aumentasse? Quanto percentualmente meu metro quadrado fica mais caro? Porque é perceptível que a relação não é a mesma de custo por metro quadrado se eu aumento minha quantidade de área molhada. Da mesma forma que isso acontece para a área molhada, a gente pode afirmar que isso acontece para a forma do empreendimento. Imagine que eu tenho um banheiro que é 2x2, por exemplo, e um banheiro que é 4x1, por exemplo. O que acontece aqui? Ambas as áreas são de 4 metros quadrados. Se eu vendo as duas áreas para um mercado que afere tipologia e qualidade e eu entrego o mesmo para dois produtos, o mercado vai querer pagar o mesmo valor por esses dois ambientes. E eu estimo, enquanto construtor, que eu vou gastar a mesma coisa, tanto nesse ambiente quanto nesse aqui. Entretanto, isso não acontece. No primeiro ambiente, por exemplo, eu tenho 4 metros de piso, mas eu tenho 8 metros de perímetro. Enquanto no segundo eu tenho 10 metros de perímetro. Então, eu tenho aqui um aumento de 25% no meu custo produtivo de alvenaria, chapisco, embolso e revestimento cerâmico, por exemplo, que não é aferido muitas vezes no momento de se realizar o orçamento prévio para determinar a análise de viabilidade. Então, a gente passou, além de analisar a área molhada, a analisar a densidade de paredes internas. Isso é mais um parâmetro que passou a ser estudado. Além desse aqui, vamos falar sobre densidade de fachada. Imagina que a gente tem dois empreendimentos para analisar agora o impacto de uma fachada, por exemplo. Eu tenho dois empreendimentos que têm 100 metros quadrados. Nesse aqui eu tenho um perímetro de 40 vezes a altura para encontrar qual área de fachada. Nesse segundo aqui eu tenho 202 vezes a altura. Então eu tenho mais de 5 vezes o custo do primeiro modelo. Isso aqui muitas vezes não é aferido, porque a gente estima o custo de produção na fase inicial da obra para direcionar se eu devo ou não fazer o empreendimento, analisando somente o custo de produção do metro quadrado e não da volumetria impactada por esse metro. Então, com esses 3 exemplos, a gente já demonstra o impacto de áreas molhadas, periferia e densidade de paredes internas. Além de tudo isso, a gente pode falar do impacto, por exemplo, da altura do pé direito no empreendimento. Se eu tenho uma edificação com pé direito de 3 metros, por exemplo, e outra edificação com pé direito de 3,30, eu tenho um acréscimo de 10% no custo de toda a minha alvenaria, todo o meu reboco, toda a minha pintura, todo o meu revestimento cerâmico e assim por diante. Será que isso aqui é verificado no cálculo inicial de estimativa de viabilidade de custos, quando eu considero o custo do metro quadrado? Geralmente não. Então, são diversos indicadores que a gente percebe que geram falhas recorrentes e que são acumulativas, que podem gerar acréscimo ou decréscimo do custo produtivo de maneira absurda. Por conta desses indicadores, a gente passou a estudar de maneira profunda quais são os itens de uma edificação que impactam o empreendimento. Então, a gente chega à conclusão que eu tenho uma fachada linear, por exemplo, de 100 metros, e eu tenho uma fachada curva de 100 metros.
Se a gente for analisar via SINAP, por exemplo, qual o custo de produção de ambas as fachadas, a gente vai ter o mesmo custo produtivo, já que elas vão ter a mesma área, 100 metros vezes altura, 100 metros vezes altura. Porque o SINAP não nos aponta, nesse momento aqui, a queda de produtividade oriunda da variação de direção, a queda de produtividade da mão de obra. Então, quão mais caro é fazer a forma curva em relação à forma retilínea, e será que o meu consumidor final, ele paga por isso aqui enquanto valor agregado de arquitetura, de beleza, de conforto, que seja de segurança, acessibilidade, ou não? Então a gente começou a aferir indicadores diversos, como, repetindo, densidade de áreas molhadas, densidade de fachada, densidade de alvenaria interna, tipologia das paredes enquanto forma, queda de produtividade oriunda disso. Outro fator que a gente analisou foi o impacto da altura da edificação. Então imagine que a gente tem uma edificação aqui de 5 pavimentos, com 100 metros quadrados cada, de 10 pavimentos, com 50 metros quadrados cada. Se a gente for fazer uma estimativa simples de quanto custa a produção de assentamento de revestimento cerâmico, por exemplo, a gente faria uma conta de 5 vezes 100 e 10 vezes 50, que daria 500 metros quadrados em ambos os empreendimentos. Entretanto, não está sendo avaliado nessa variação aqui a queda de produtividade da mão de obra e o custo de logística de transporte do material e dessa mão de obra em mais pavimentos. Isso aqui tem um impacto absurdo no resultado do empreendimento e não é aferido na forma convencional como se faz o orçamento hoje em dia. Além disso aqui, quando eu tenho um prédio com maior esbeltez e menor área de lâmina, eu tenho maior ação das forças do vento, eu tenho uma necessidade de uma estrutura mais robusta pela concentração de cargas, que faz com que outros fatores de custo também sofram interferência. Então, a gente começou a elencar diversos KPIs, que são meus indicadores-chave do empreendimento, e hoje a gente desenvolveu um modelo estatístico-matemático em que a gente tem a capacidade, com base em uma amostra gigantesca de análise que já foi feita e validada, desenvolver empreendimentos ótimos. Então, a gente conseguiu desenvolver e calibrar indicadores de performance para densidade de parede interna, densidade de parede externa, área molhada, relação de vaga de garagem em área privativa, relação de circulação de carro em área privativa, tipo de sacada, se ela é em balanço, se ela não é em balanço, qual o impacto disso, forma do empreendimento, impacto de fachadas ou paredes curvas na queda de produtividade, impacto da variação de direção. Por exemplo, se eu tenho isso aqui com 100 metros e isso aqui com 50 e 50, o tempo de produção é totalmente diferente. O custo com o material praticamente não muda, eu tenho a mesma dimensão. Mas essa variação de direção aqui me gera uma queda de produtividade significativa, que tem que ser aferida, e normalmente não é. Além disso, impacto de átrios internos, que são fachadas internas totalmente revestidas e muitas vezes que não geram valor para o empreendimento como um todo, normalmente na forma de percepção do cliente. Impacto do tempo de obra no resultado financeiro. Então, a partir do momento que eu faço um prédio com maior elevação, eu tenho um maior tempo de exposição de risco de capital, eu estou mais exposto aos juros quando estou alavancado financeiramente, e caso eu tenha um investidor, o payback para retorno do investimento desse cidadão, ele é mais lento. Então, só se justifica fazer um empreendimento maior se minha margem enquanto ROI também crescer, de forma que minha taxa de retorno mensal seja semelhante a um empreendimento menor. A gente tem que entender que, do ponto de vista financeiro e de retorno, o mais importante para quem está investindo capital é quanto de rentabilidade mensal aquele investimento vai dar. E não somente qual a rentabilidade total do empreendimento. Se eu invisto R$100 mil e tenho um retorno de 200 mil, todo mundo vai dizer que é excelente, é ótimo. Mas se eu disser que isso aqui aconteceu em 10 anos, isso aqui provavelmente foi um péssimo negócio. Se for em 20 anos, pior ainda. Entretanto, se eu investir 100k e eu retornar 120 em um ano, eu tenho uma taxa de retorno de 20% ao ano. Enquanto aqui eu tenho uma taxa muito menor do que essa. Além de uma exposição ao risco muito menor,
porque o meu payback se dá num tempo curto. Então a gente passou a analisar esses diversos parâmetros, desenvolver essa metodologia, calibrou diversos empreendimentos e conseguiu alcançar resultados satisfatórios que chegam a uma redução de até 30% em alguns empreendimentos do custo produtivo do metro quadrado privativo. Então, enquanto um concorrente constrói a X reais o metro quadrado que vai ser vendido de uma certa unidade, em alguns casos a gente conseguiu executar aquele mesmo metro quadrado com a mesma tipologia e mesma qualidade construtiva com um valor 30% menor. E o que é que isso gera? Isso me gera uma menor exposição de caixa, me gera um ROI muito mais significativo e a possibilidade de atrair investidores para esse tipo de negócio. Então, com base nessa metodologia, que já foi amplamente testada e testada com empreendimentos de empresas diversas, a gente entende que tem um modelo de negócio que pode ser escalável, que é o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários com alta rentabilidade, que nada mais é do que o desenvolvimento de empreendimentos desde a sua concepção, que são pensados para performar financeiramente da melhor forma possível. E aí se estima o que é que eu posso fazer no meu empreendimento que vai gerar valor agregado e meu cliente vai pagar por aquilo porque ele percebe aquilo como valor agregado. Ou seja, eu sei que caso minha fachada não seja retilínea, por exemplo, e seja curva, eu vou ter um acréscimo aqui de custo em decorrência da queda de produtividade de minha mão de obra. Mas é bem possível que esse impacto aqui consiga ser revertido no aumento do meu VGV, por uma percepção do meu cliente de que esse empreendimento vale mais do que ele por uma arquitetura mais arrojada. Se isso aqui for verdade, a gente opta por essa opção. Acontece que, na grande maioria dos casos, não existe essa comparação. Isso aqui não é feito, porque se estima custo metro quadrado, não se estima o impacto disso aqui, muito menos o impacto da percepção do cliente. Então, o que a gente tem feito hoje é desenvolver empreendimentos otimizados ao máximo, em que todo item que é acrescido, na verdade, todo item que gera uma majoração do custo de sua produção, só é autorizado ou só é aprovado mediante a percepção de que esse acréscimo ele vai ser revertido numa percepção de valor agregado ao final. Então, a partir do momento que eu escolho colocar um pé direito duplo e não um pé direito simples, eu sei que isso aqui vai gerar um acréscimo de custo em relação ao primeiro, mas caso o meu cliente perceba isso como valor agregado e pague no valor do metro quadrado mais por isso e justifique esse acréscimo, isso aqui vai ser feito. E hoje o Sinap e o Cube não me entregam isso, porque eles entregam custo por metro quadrado. A partir do momento que a gente extraiu todos esses parâmetros, e hoje a gente tem 19 parâmetros que são estudados e calibrados e analisados os impactos de cada um em cada projeto, a gente conseguiu desenvolver empreendimentos ótimos. E esses parâmetros todos, eles são impactados desde a escolha do terreno, então o formato do terreno, a posição do terreno, a ventilação que ocorre no terreno e assim por diante, tem impacto significativo no produto. A tipologia do empreendimento e o estudo do público-alvo também tem impacto significativo. E, por fim, a produtividade da mão de obra durante a execução com base nos parâmetros pré-estabelecidos. Então, é um estudo que já está sendo aplicado, já está funcionando. Nós já temos empreendimentos rodando com esse modelo, que visa desenvolver empreendimentos desde a escolha do terreno até a entrega da obra em si, que performam com uma rentabilidade muito superior à usualmente aplicada pelo mercado, com base em inteligência imobiliária. E essa inteligência, ela parte de dois grandes fatores. Ela parte de produto e ela parte de mercado. Do produto, quanto à otimização dos meus parâmetros, os KPIs iniciais, quanto ao mercado, ao entendimento do que é que meu público entende enquanto valor agregado, de acordo com a variação das classes do público-alvo, e, por fim, do impacto do custo do terreno. Por que a gente fala do custo do terreno também? Porque não existe uma linearidade, a gente já chegou a essa conclusão, isso aqui não existe, entre o aumento do valor da terra e o aumento da percepção pelo cliente do valor do metro quadrado que vai ser comprado. Então, se eu permuto um certo terreno em 10% e vendo a X reais o metro quadrado,
Se eu aumento o valor desse terreno para permuta em 15% e transformo isso linearmente em valor de venda e coloco no mercado, muitas vezes isso aqui não acontece. Às vezes eu gero um spread positivo e às vezes eu gero um déficit. Então, o que a gente tem proposto hoje é estudar de maneira profunda os melhores terrenos para desenvolvimento de empreendimentos ótimos que geram alta rentabilidade, estudando profundamente definição do produto, durante a execução, acompanhamento da produtividade de todos os funcionários por serviço com base nos KPIs desenvolvidos e, por fim, análise do mercado para verificar se tudo aquilo que foi desenvolvido previamente e estudado para acontecer durante a produção se gera valor agregado para se alcançar o valor de mercado. Esse parâmetro aqui é o parâmetro que a gente não tem poder sobre. Eu não consigo obrigar meu cliente a pagar mais por metro quadrado. Se eu tenho a mesma tipologia, a mesma qualidade, eu vou seguir o padrão do mercado. Isso aqui não. Minha produção pode ser otimizada e muitas vezes não é percebida pelo meu cliente como depreciação do produto, porque de fato não é. Eu só passei a estudar volumetria e não mais custos planos. Então a metodologia é basicamente essa. A gente tem encontrado resultados que chegam a performar até 2 vezes empreendimentos convencionais, em casos específicos, e a gente está escalando esse negócio para diferentes áreas do Brasil e está prospectando potenciais investidores para isso.